Sejam bem-vindos ao canal Reinaremos com Yeshua. A paz de Cristo, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui mais uma vez trazendo um estudo para a edificação da igreja e dando continuidade ao estudo da Epístola aos Filipenses, capítulo 3, hoje analisando os versos 20 e 21, e que vai dizer assim: Mas nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Bem, queridos irmãos, para compreendermos o que Paulo está dizendo aqui, voltemos aos versos anteriores. Inclusive, é o contraste do verso 20. E temos aqui no canal, irmãos, um vídeo falando sobre os versos anteriores, que é os versos 18 e 19. Que nos versos 18 e 19, o apóstolo Paulo está relatando ali que naquele momento ele estava chorando porque existiam inimigos da cruz que perseguiam cristãos, não receberam o amor do evangelho e por causa disso estavam se destinando para a perdição eterna. E isso está intrinsecamente ligado com o que o próprio apóstolo Paulo relata em Gálatas sobre a alegoria, sobre as duas alianças, quando ele cita a história de Agar e Sara. Ele vai falar algo muito revelador ali, está aparecendo aí para vocês. Agar teve um filho chamado Ismael. Sara um filho chamado Isaac. Vocês conhecem todas as histórias, né? Ambas representam um monte. Agar representa o Monte Sinai, que está relatado aí em Gálatas, capítulo 4, verso 25. Já Sara representa o Monte Sião, que está relatado em Hebreus, capítulo 12, verso 22. Agar representa uma cidade, que é a Jerusalém terrena. Já Sara, a Jerusalém celestial. Também representam alianças. Agar representa a velha aliança e Sara a nova aliança. E as condições dos filhos? A condição de Ismael é a condição de servidão e escravidão. As condições de Isaac, livres. E você vai ver que ela é mãe de todos nós. E o filho de Agar é nascido segundo a carne, e de Sara segundo a promessa. A situação antes e agora de Agar, de perseguidor, e de Sara para perseguido. Você está compreendendo? E a participação do filho de Agar lançado fora e de Sara herdeiro de tudo. Por que eu falei que isso está intrinsecamente ligado com o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3? Porque existiam inimigos da cruz que perseguiam o evangelho. E esses são da aliança de Agar, que só olham para Jerusalém terrena, aqueles que andam segundo a lei, não segundo a nova aliança. Esses que são escravos, que você vai pegar o contexto de Gálatas, capítulo 5, verso 22 ao 31, quando fala da carne. Eles vivem segundo a carne e não segundo o Espírito. E por isso perseguem. E por isso que você está vendo aí que aqueles que participam da aliança de Agar, eles são perseguidor. E a igreja, ela recebe a aliança de Sara e ela é perseguida. Você vê que é perseguido. Olha a revelação, o que Paulo está retratando aqui sobre essa história que vocês conhecem muito bem, e a revelação dela para o futuro, Você vai ver que a igreja ela é perseguida por esses judaizantes que não receberam o evangelho porque eles visam a Jerusalém terrena. E eles serão lançados fora. Por quê? Porque eles não receberam o evangelho, por isso estão sendo lançados fora para destruição, para perdição. Mas nós, que somos perseguidos pelo perseguidor, nós somos herdeiros de todas essas promessas. Nós aguardamos o Monte Sião, a nova Jerusalém que desce do alto, que se vai estabelecer no Monte Sião. Vou falar mais sobre essas questões. Vocês estão compreendendo, queridos? Eles são da aliança de Agar e nós de Sara. Compreendendo isso tudo que eu acabei de falar, vai ficar muito mais claro o contexto de tudo isso. Nós vamos ver que Paulo vai estar dizendo, mas a nossa cidade está nos céus. Aqui no grego, a palavra cidade, ela é
politeuma. O significado dela é cidadania, cidade, direitos civis, Estado, sociedade ou governo. Algumas traduções bíblicas traduzem como cidade, cidadania e pátria. Essa cidade Abraão já aguardava. Essa nova Jerusalém que desce do alto. A cidade edificada por Deus. Em Hebreus vai dizer isso no capítulo 11, verso 8 e 10. E nos versos 13 e 16 vai falar que todos morreram na fé sem o cumprimento dessa promessa. Mas vendo-as de longe e abraçando elas, confessaram que eram peregrinos numa terra. E eles buscavam uma pátria superior, que é essa Jerusalém. E Abraão morreu sim com o cumprimento, mas pela fé viu ela de longe. Isso é tremendo, porque Deus preparou-lhes uma cidade. Então, eu creio que Abraão, já naquele tempo, já esperava a nova Jerusalém que desce do alto. Eu creio piamente que Abraão esperava esta cidade na parousia, que é após a grande tribulação descrita em Mateus 24 e também em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Pois se ele aguardasse ela após o milênio, ficaria sem sentido. Pois já na parousia obteremos os corpos glorificados. E veja a nova Jerusalém no milênio. Creio nisso 100%, sem sombras de dúvidas. Nós vamos ver aí o Apocalipse capítulo 20 e 21. São uma análise, são os mesmos eventos, mas cada capítulo trazendo mais detalhes sobre o milênio. Eu creio dessa mesma forma. Eu creio que o capítulo 21 fala do capítulo 20 mais detalhado. Isso é uma análise, né? Uma noção do termo análise é usado para designar uma retrospectiva que se realiza em geral numa obra artística para resumir ou rever acontecimentos passados. Você olha para um filme, aparece uma cena ali que você não vai entender, mas o filme volta lá no passado, aí quando volta para o presente você, caramba, era isso, agora estou compreendendo. E eu creio piamente que o Apocalipse é isso. Então você vai para o capítulo 21, está detalhando o milênio. É muito interessante, eu creio nessa possibilidade 100%. Existem umas palavras-chave dentro desse contexto que eu estou dizendo lá em Gálatas, que vai falar sobre milênio. Quando fala desce do alto, está falando claramente da Nova Jerusalém, queridos. Em Apocalipse capítulo 21, verso 2, Abraão aguardava uma cidade que desceria do alto. Você está compreendendo? Monte Sião, você vai ver falando sobre Monte Sião em Hebreus capítulo 12, verso 22, Zacarias 14, 2, 9. Entendeu, queridos irmãos? Lá em Daniel capítulo 2, fala da pedra Elá, que bate nos pés da estátua, né? E destrói a plenitude da iniquidade, né? E começa a restaurar todas as coisas, né? Nós vamos ver em Zacarias 14, 9, que o Senhor será rei sobre toda a terra. E naquele dia, um só será o Senhor, e um só será seu nome. Zacarias 14, 11, Jerusalém será restaurada. Aí você vai ver em Atos 1, versos 6 e 7. Que tempo será a restauração do reino de Israel? Não importa datas e épocas, o Senhor vai falar isso. Aí você vai para Atos 13, 21. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, já por intermédio dos seus santos profetas. Olha que interessante, queridos. Uma conexão com esse texto, né, de Filipenses que nós estamos estudando hoje. Nós já aguardamos Jesus que está nos céus, né, até que chegue o seu tempo em que ele vem restaurar todas as coisas. É uma pergunta que fizeram a Jesus em Atos 1, versos 6 e 7. E o interessante é que a palavra vai dizer que o Senhor decretou há muito tempo e confirmou isso por intermédio dos seus santos profetas. Zacarias fala sobre
sobre isso. Isaías fala sobre isso. Vai falar sobre milênio. Não se pode ler o Apocalipse sem a antiga aliança. Os dois são irmãos gêmeos. Para você compreender até o sacrifício de Jesus, você tem que entender a antiga aliança, a Torá, a lei, os profetas e o escrito de Salmos, né? Senão você não vai compreender. Então, para você compreender o milênio literal, tem que entender a Torá, os profetas maiores e menores e o escrito de Salmos. Você está compreendendo isso? Você vai ver que Jesus vem para reinar com a igreja, por isso esperamos Ele. É uma promessa para a igreja que está lá em Apocalipse, né? Para a igreja de Tiatira, o Senhor prometeu reinar com Ele. É uma promessa futura em Apocalipse capítulo 2, versos 26 e 28. A igreja reinando já com Cristo também em Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 6. Bem, o verso 21 vai dizer assim: que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Aleluia! Cristo, o Yeshua HaMashiach, amados, tem o pleno poder sobre o universo por toda a eternidade. Adonai lhe ortogou esse poder e o ressuscitou glorificado mediante a sua obediência até a morte e morte de cruz. Mediante o Espírito, ressuscitará também os nossos corpos mortais, sujeitos às fraquezas, à corrupção, à completa deteriorização física e à eterna separação de Deus, a morte e inferno, por causa do pecado. O corpo ressurreto, espiritual e glorioso, já recebido por Yeshua, que é a primícia. De modo semelhante, será representado aos cristãos sinceros na futura parousia, na colheita da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15 vai falar sobre isso, que num piscar de olhos, nós seremos transformados. Está falando de corpos incorruptíveis ali. Um piscar de olhos ali fala de transformação de corpos. De um corpo humilhado, fraco, a um corpo forte, glorioso, sem corrupção. Porque a corrupção não pode herdar a incorruptibilidade. É nesse momento que todo choro, toda lágrima acabará, cessará. Porque está herdando a incorruptibilidade. É maravilhoso, queridos. Que Deus abençoe todos vocês que estão assistindo este vídeo, que vocês possam ser edificados, porque aqui eu tratei de coisas importantes sobre aqueles que estão debaixo da aliança de Sara, que fala da livre, aquela que é pela promessa, né? Que vai falar também da escrava, né? Porque nós aguardamos a Jerusalém do alto. Aqueles que vivem na carne estão na Jerusalém terrena, que estão destinados à perdição. Falamos também aqui um resumo sobre milênio, porque tem muita coisa, é vasto esse ensino sobre milênio que vou falar no canal. E também falando sobre parousia, vinda de Cristo e corpos glorificados. Que Deus abençoe vocês, ore por mim, em nome de Jesus. Amém.